no meio das trevas mais profundas, entre terríveis abismos e horrendos pavores, cheio de vozes, choros, lamúrias, torturas, segue o pobre do possesso sua vida de loucuras. Coberto de insanidades, sua alma busca guardar do demônio que sem tréguas para o inferno a quer levar. Pobre ser, perdido está, diz a massa em seu julgar. Dentro deste desvario, mente gira, corpo sofre. Perde completamente o seu norte, entrega o corpo, espera a morte. E o diabo satisfeito bate vitorioso no peito: esta é minha, não tem jeito. É quando da luz vem a voz: vá de retro, Satanás. O exorcista está em frente, braço erguido, olhar pungente, expulsando o ser repelente pro seu mundo incandescente. Ai, miséria, que desgraça! Ruge o demo inconformado, pois agora ele é que passa, de algoz a escorraçado. Honra, vida e glória para o exorcista valente, que logrou a sua vitória para espanto de toda a gente. Introdução ao exorcismo. A ciência ortodoxa, aquela considerada pelos letrados como oficial, diante de fatos para os quais ela não tem uma explicação lógica ou que não se enquadre dentro de seus parâmetros, toma sempre uma atitude dogmática e unilateral de negação e de não aceitação. Letrados são aqueles que acham que sabem tudo, que seguem tudo ao pé da letra, que não arriscam. Um exemplo clássico é o vaso cerâmico com uma haste de metal fixada em seu interior, com uma data de origem estimada pelo teste de carbono 14 de 2000 anos antes de Cristo, e que, por muitas décadas, podia ser visto no Museu da Turquia, no meio de muitos outros objetos, na seção de objetos de culto religioso da civilização pártica. Um dia, um engenheiro que visitava o museu ia ali para ali, vendo uma coisa, vendo outra. Distraído, de repente, ele percebeu que aquele estranho vaso era uma pilha elétrica rudimentar. Uma pilha elétrica construída há mais de 4.000 anos? Como explicá-la? Melhor jogá-la na seção de cultos a divindades exóticas. O verdadeiro cientista é aquele que, diante de um fato para o qual ele não tem explicações, ao invés de simplesmente negá-lo, como seria muito mais fácil, muito mais prático, ele procura encontrar respostas. Este é o verdadeiro cientista. Não esconde as coisas, reconhece a falta de conhecimento e, a partir daí, começa uma pesquisa clara, honesta. É um fato que muitas pessoas, em determinados momentos de suas vidas, ficam transtornadas. É como se uma nova personalidade assumisse o controle, total ou parcial, de seu corpo. Elas agem de forma estranha, dizem coisas que em estado natural seriam incapazes, chegando mesmo a mudar completamente a fisionomia de seus rostos. Isto realmente acontece, e quase todos nós já testemunhamos este fato. Mas o que se passa? Seria mesmo só um caso de loucura ou haveriam outras explicações para este fenômeno? Afinal,
encontramos manifestações similares em determinados cultos religiosos, inclusive em várias seitas e cerimônias cristãs. Vocês já devem ter visto nas cerimônias evangélicas, quando num determinado instante, toda a plateia recebe o Espírito Divino, que dá condições a profecias e a falar todas as línguas. No passado, quando fora das igrejas, dizia-se que estas pessoas estavam endemoninhadas, isto é, que o seu corpo havia sido tomado por um demônio. Mas os letrados gritam logo: mas diziam isto porque eram primitivos, ignorantes, supersticiosos, endemoninhados. Eles não conheciam nem o Dr. Freud, o que dirá a psicologia moderna. Mas será que os antigos sempre foram tão incultos e despreparados como julgamos nós, brilhantes homens do século XXI? Um breve volver de olhos mostra que não. Basta você ler o Bhagavad Gita, um livro da cultura védica, considerado o mais antigo entre todos que temos conhecimento, e veremos que ele é tão atual como a própria lista telefônica de Nova York. O verdadeiro conhecimento é um só, apenas muda a sua roupagem, linguagem e fisionomia de acordo com a época e os costumes do lugar, mas a essência continua a mesma. Mas os antigos não eram tão ignorantes como os donos da verdade gostariam que pensássemos. Os sábios do passado tinham os seus métodos e obtinham excelentes resultados. Conheciam o princípio geral das coisas. Recomendo que você leia o Kybalion. Você pode encontrá-lo no site da Irmandade das Estrelas. Por estes princípios gerais que estão escritos neste livro Kybalion, eles deduziam os casos particulares. Pelo fruto reconhecerás a árvore, dizia Mestre Nazareno a seus discípulos. Sabiam a distância da Terra ao Sol, sabiam o tamanho da circunferência da Terra, sabiam a distância do polo ao centro da Terra. Mas como podiam, tão rudimentares os seus aparelhos de medição? Usavam estes princípios. Hoje, quando falamos em exorcismo, em possessões, surge logo uma grande discussão, pessoas contra, pessoas a favor, um grande debate é provocado. Mas o que interessa toda esta discussão acadêmica para estes pobres endemoninhados que têm a sua vida violentada e a sua verdadeira personalidade alterada? Que interessa para eles se isto ocorre por influência direta de uma divindade diabólica ou se é apenas fruto de sua mente? Que interessa? O que eles precisam é de uma solução, de uma libertação, e os sábios antigos tinham algo muito eficiente para oferecer. Chamavam este processo de alteração da consciência de possessão e ao método de liberação energética de exorcismo. Com o nome de magos, feiticeiros, bruxos, encantadores, xamãs, sacerdotes, exorcistas, muitos homens do passado manipulavam estas forças possessivas, subjugando-as à sua vontade. E é da técnica que estes homens usavam com maestria que trata este curso. A possessão. Analisando os dicionários, vemos que possessão é, num sentido geral, o ato de possuir algo. Por exemplo, o Alfredinho possui um barco azul. Já podemos notar aqui
que o assunto envolve um certo sentido de poder do possuidor sobre o objeto possuído. Isto quer dizer que o possessor pode interferir no destino do possuído. Guilhermino transformou a sua casa numa pousada para jovens. O Antão reformou o seu sítio para poder criar galinhas. Manuela jogou fora o seu relógio de ouro. Porém, seguindo em nossa pesquisa, veremos um outro verbete dizendo que possessão é também o ato em que um iniciado ou filho de santo recebe um orixá ou o seu guia. E ainda, possessão é o ato em que um indivíduo fica tomado por um demônio ou por espíritos malignos. Isto é, neste último caso, o ser possuído perde a sua consciência plena, ficando à mercê de consciências usurpadoras ou intrusas, ou melhor dizendo, possessoras. Finalmente encontramos que possessão é o ato de endemoninhar, sendo que por endemoninhado entende-se ser um indivíduo que tem o diabo no corpo. Formas de possessão. Vamos falar agora de formas de possessão. Existem várias formas de possessão. Primeira delas, possessão pessoal. Possessão pessoal é o caso em que a pessoa é possuída por impressões psíquicas criadas no interior de sua própria mente. As causas geradoras deste processo, na maior parte dos casos, podem ser, primeiro, por sugestão exterior. Alguém fala que a pessoa deve estar sendo assediada por uma entidade maligna. Ou por autossugestão. Por algum motivo, a própria pessoa passa a acreditar que está possuída. Vocês já viram o caso? A Maricota estava muito nervosa, nada dava certo, andava tendo uns tremores. Chega a tia Josefina e diz: ai, menina, acho que você está com encosto. E a partir daí ela passa a acreditar no fato de que realmente ela tem um encosto. É uma criação mental, ela não tinha entidade alguma com ela, porém ela criou algo em sua mente que provoca agora, com mais constância, o evento, a suposta possessão. Também, por autossugestão, ela ouviu alguém dizer que estava possuído e, por similaridade, por achar que os sintomas que a pessoa sentia eram parecidos com os dela, tremores, suores, ela passa a criar em sua mente também uma entidade possessiva. Uma outra forma de possessão pessoal é por reativação engrâmica. Eu não vou entrar muito em detalhes a respeito de engramas, você vai encontrar isso na primeira etapa do curso Pensamento Mágico. Porém, vamos dar uma pincelada no assunto. É um fato comprovado que existem certas imagens gravadas em nosso cérebro abaixo da linha de consciência que influenciam o nosso cotidiano. Eu não sei que aquela imagem está lá, mas diante de determinados estímulos externos, tomo reações automáticas provocadas por aquelas imagens, crendo que foi uma escolha pessoal minha, quando na verdade elas partiram de uma reação àquela imagem gravada na minha mente interior. Funcionam como vírus de computador e, como eles, levam o maquinário humano a dar respostas erradas. No caso, acreditar que está assediado
por uma entidade maldosa. Mas temos mais casos, por desvio de caráter, uma deformação da personalidade do indivíduo, egoísmo, maldade, ódio, acaba criando essas energias internas nocivas. Uma outra forma de possessão pessoal é por falsas crenças. O camarada entra numa determinada igreja, entra dentro de uma determinada seita onde dizem que todas as pessoas são endemoniadas, que todas as pessoas são assediadas por espíritos maldosos e que elas precisam cuidar disso, daquilo e daquele outro, normalmente ligados à culpa, associando culpa a entidades assustadoras que as perseguem, que as dominam. Também, um outro fato de possessão pessoal é por sentimento de culpa e uma consequente necessidade de punição. Existe também possessão por valência. A pessoa, neste caso, incorpora um sentimento que pertence a alguém que é importante para ela. Por exemplo, o tio Alfredo, dono de uma personalidade vigorosa, morre e o seu sobrinho passa a achar que está sendo assombrado por ele, chegando a ter inclusive determinados comportamentos do falecido. Depois que morreu o tio Alfredo, esse menino ficou muito estranho. Coça bigodes que não tem. Existe também possessão pessoal provocada por drogas alucinógenas, chamada possessão química. A pessoa fica completamente alucinada. Ela sofre alucinações que provocam a sensação de estar sendo endemoniada. Também problemas mentais que provocam alucinações, certos desvios da mente, são as tais psicoses. E também por problemas cerebrais físicos que provocam alucinações, tumores cerebrais, danos em regiões cerebrais específicas, descontrole químico do cérebro. Lembro de uma ocasião em que fiz um trabalho para um neurocirurgião. Ele foi defender a cátedra na faculdade de medicina e eu fiquei responsável na apresentação dele pelas imagens, onde ele mostrava cirurgias que ele fazia e pontos de toque em que despertava sensações, criava imagens na mente da pessoa de coisas que simplesmente não existiam por toque em determinados pontos, em determinadas áreas cerebrais. Depois da possessão pessoal, existe a possessão por agentes artificiais. Neste caso, a pessoa está mesmo possuída, só que por uma entidade criada artificialmente pela própria vítima ou pelo seu meio ambiente. As causas geradoras deste processo, na maior parte dos casos, podem ser as pessoais, que são todos aqueles fatores que nós vimos no começo, e eles têm também condições de criar entidades artificiais, e por monodeísmo, isto é, ideias fixas em objetivos nocivos e negativos. Quando você pensa muito numa coisa, você cria uma energia viva, artificial, referente a este pensamento. Se eu começo a imaginar que estou sendo possuído por uma entidade de cabelos azuis, olhos verdes, pele lilás, que tem 3 braços, 2 narizes, eu crio essa entidade em minha mente e ela começa a tomar forma no astral. Ela é artificial, ela vive segundo as minhas energias, alimenta-se de minhas próprias energias. Se eu parar de pensar nela, ela vai se desmanchar naturalmente. Mas se eu a tenho e começo a pensar nela com constância, reforço esta egrégora,
tornando-a poderosa. Existe também possessão por agentes artificiais ambientais. A vítima costuma frequentar locais pesados. Vamos por esses pesados entre aspas. Não significa que ela está frequentando barras de chumbo, mas sim locais pesados energeticamente ou de egrégora nociva. Bares onde são consumidas bebidas fortes, prostíbulos, centro de tráfico de drogas, a casa daquele cunhado tão negativo, as festas da vovó Mafalda, sei lá, lugares pesados que a pessoa sai carregada. Esses locais costumam criar entidades artificiais. Também, quando a vítima costuma usar objetos imantados por vibrações nocivas, joias históricas, objetos provenientes de rituais malignos, antiguidades, armas com dívidas de sangue. São também ambientais, pessoas que costumam conviver com pessoas negativas, um marido muito possessivo, pais extremamente negativos, sogra neurótica, sócio corrupto, parente pessimista, chefe alucinado, empregado invejoso. Isso cria uma egrégora pesada também, que acaba muitas vezes possuindo a vítima de forma grave. Também ambientais, pessoa que costuma relacionar-se com grupos estressados física e psicologicamente. Torcidas uniformizadas de clubes de futebol, por exemplo. Também, agentes artificiais ambientais podem ser encontrados por pessoas que costumam participar em cerimônias nocivas de baixo astral. Sabe, vai naquelas cerimônias onde há matança de animais, onde são feitos sacrifícios, onde são projetadas coisas ruins para as pessoas. Também, as pessoas que sofrem possessão por agentes artificiais ambientais são aquelas que teimam em usar indevidamente objetos públicos carregados por energias viciosas ou deletérias. Está sempre pegando fita pornô, aluga livros de literatura negativa, pesada, que fala de crimes, assassinatos, mortes. Estes objetos criam entidades ambientais, artificiais. Ela vai ter um filme pornográfico. Tantas pessoas passaram por aquilo que acabaram criando uma entidade que suga a energia de todo aquele que fica fascinado com aquelas imagens, preso a elas, e acaba assumindo às vezes um comportamento aberrado, diferente, endemoninhado por essas entidades artificiais. Possessão por entidades anônimas. A pessoa está realmente possuída por entidades anônimas, isto é, sem um vínculo direto com a vítima, porém são por ela atraídas. Não é um parente, alguém que ele perseguiu, não. São pessoas que são atraídas pela pessoa, mas que não têm um vínculo direto com ela. As causas geradoras deste processo, na maior parte dos casos, podem ser, primeiro, todos os fatores indicados no primeiro e no segundo item. Todos esses fatores têm condições de atrair entidades anônimas. Neste caso, a ligação é feita por sintonia, isto é, ambos, vítima e algoz, vibram na mesma frequência e, por uma coincidência do destino, cruzam-se numa esquina do mundo. Por exemplo, o João Alfredo costuma se embriagar no bar da esquina e um dia sai de lá com um encosto grudado e todo mundo diz assim:
Ah, coitadinho do João Alfredo, tão pobrezinho, bebe tanto, mas também bebe desse jeito porque tem um encosto. É verdade. Ele tem um encosto porque bebe tanto, porque se ele não bebesse, o encosto, beberrão, não estaria ali presente. Possessão por entidades familiares. A pessoa está realmente possuída por uma entidade externa, só que esta entidade é um familiar. São pessoas falecidas, conhecidas da vítima, que por algum motivo ficam ligados a ela depois de sua partida para o outro lado da existência. As causas geradoras desse processo de possessão, na maior parte dos casos, podem ser: primeiro, de dentro para fora. A própria pessoa, com a morte do ente querido, prende-o energeticamente. O falecido não consegue se desgarrar dos laços emocionais que o prendem e então fica habitando a esfera de manifestação da vítima, atrapalhando e muitas vezes amarrando seu destino. João, não me deixe. Que farei da vida sem ti, João? Ai, João. E chora em cima do lencinho, e chora em cima da carteira, e chora em cima das fotografias. Nós em nossa família temos uma história muito interessante que aconteceu há muito tempo. Isso por volta de 1930. Eu não estava nem em projeto, foi antes de 1930, foi lá por 20 e pouco. Minha avó era católica, italiana, católica, importada da Itália, uma belezinha. E ela perdeu uma filha de 14 anos. E aquilo foi um golpe para minha avó. Ela chorava muito, muito. Um dia, bateram na porta da casa de minha avó. Ela atendeu. E uma senhora muito distinta, bem vestida, disse: olha, a senhora não me conhece, mas eu sei que a senhora perdeu uma filha. Sua filha desceu lá no centro que nós trabalhamos, nós somos espíritas. E ela pediu para a senhora fazer o favor de parar de chorar em cima de uma almofadinha que ela estava bordando, porque isso está atrapalhando muito ela do outro lado da existência. Realmente, minha avó chorava diariamente em cima de uma almofada que essa falecida tia bordava quando morreu. Isso aconteceu num tempo em que essas coisas eram proibidas. A igreja não permitia que isso acontecesse, que se falasse nesses assuntos. Tudo isso era muitas escondidas. Essa mulher teve a dignidade, a hombridade de ir até a casa de minha avó e colocar o seu pensamento. Colocar o que se passava com uma pessoa querida. Existe também possessão por entidades familiares de fora para dentro. Agora, é a entidade que partiu que não está conformada com a separação física imposta pela morte e fica rodeando e assombrando o ente querido. É a mesma coisa, só que do outro lado para cá. E a via dupla. Os dois não se conformam com a separação e continuam ligados após a morte por dupla intenção. É o caso das grandes histórias de amor. O algoz e a vítima se confundem num único elo energético. Tem tanto filme contando essas histórias que eu nem vou entrar em muito detalhe. Você pode imaginar alguns. Neste momento que nós estamos dando início a este trabalho de exorcismo, eu quero alertar com toda a veemência que as minhas palavras possam ter, que é de inteira responsabilidade sua a guarda do material deste curso de exorcismo. Você deve evitar de todas as maneiras que ele caia na mão de pessoas despreparadas, pois o material que ele contém pode causar danos em pessoas mais fracas, mais sensíveis
ou que eventualmente sofram de um desvio psíquico, e nós nunca sabemos quem são estas pessoas. Isto acontece porque ele pode ativar gravações em áreas muito profundas da mente de pessoas que não sabem como se proteger, levando-as a desajustes imprevisíveis em suas consequências. Existe então aqui um compromisso kármico inalienável, e cada um responderá pelo dano que a sua inconsequência vier a causar. Queremos deixar bem claro que as técnicas de exorcismo propostas neste trabalho são de ordem puramente mística. Elas tratam do espírito e da alma humana. Assim, em nenhum caso, o acompanhamento médico ou de profissional credenciado na área de saúde pode ser abandonado ou mesmo descartado. Dentro de uns momentos, você vai fazer comigo o primeiro exercício deste curso de exorcismo. Na verdade, este exercício você já o conhece do curso Magia de Proteção, mas ele será fundamental na rede de proteção que juntos iremos criar. Trata-se do exercício do escudo de luz. Como você deve se lembrar, daqui a pouco você vai se imaginar no alto de uma montanha, numa manhã radiosa de sol. E o sol vai começar a se aproximar, vai ficar parado em cima da sua cabeça, terá o tamanho de uma bola de tênis, vai entrar dentro da sua cabeça, passar por trás dos seus olhos, por dentro da sua boca, cruza a sua garganta, penetra em seu coração, que se transforma numa massa de luz. Essa massa de luz começará a contaminar os tecidos que estão ao seu redor e de repente você vai estar com o corpo completamente iluminado, vestido de luz. E esta luz irá criar ao redor do seu corpo uma esfera luminosa, um escudo de proteção dentro do qual nenhum mal pode ter qualquer acesso. Sempre que você se ver dentro deste halo de luz, estará completamente protegido contra agressões de espíritos diabólicos, malignos, incubos, súcubos, encostos, e seja lá que tipo de irradiação ruim ou perturbação irá assombrar a sua vida. Como exorcista, terá que estar sempre preparado, pois a qualquer instante pode ser agredido por uma entidade astral. Convém diariamente fazer esse exercício, quando desperta e quando vai dormir. Se você vai seguir a carreira de exorcista, terá que fazer esse exercício de manhã quando desperta e à noite quando vai dormir. Porque desta forma você estará sempre protegido, guardado por esta força. É evidente que faremos outros enlaces com entidades astrais protetoras, porém, basicamente, esta é a pedra angular do processo. Então, vamos fazer o exercício. Muito bem. Coloque-se numa posição bem confortável. Porque agora você vai descansar o seu corpo
e a sua mente. Eleve os seus olhos e procure no fogo um ponto para fixar a sua vista. Mantendo seus olhos presos neste ponto, coloque sua atenção na música que está tocando e procure perceber a paz e a tranquilidade que esta música irradia. Faça um trato com você mesmo. Nos próximos momentos, você não vai precisar resolver problema algum, não terá que tomar nenhuma decisão, vai apenas ouvir esta música e soltar o seu corpo. E agora, sem fazer esforço físico, solte o ar de seus pulmões, tome uma inspiração bem profunda, retenha um pouco e quando você exalar, feche seus olhos, solte o seu corpo e você vai entrar numa dimensão de consciência mais profunda. Sinta-se em paz, envolva-se com esta paz e solte ainda mais o seu corpo. Perceba que gradualmente seu corpo vai entrando num estado de relaxamento que torna-se cada vez mais profundo, cada vez mais intenso. Profundo, muito profundo. Lembre-se de uma ocasião em sua vida quando você estava em paz, mas em muita paz. Havia tranquilidade em seu coração, paz de espírito em sua mente. Como foi este seu momento de paz? Traga para este momento presente esta mesma sensação de paz e sinta-se em paz. Envolva-se com esta paz e solte ainda mais o seu corpo. Coloque esta imagem, você neste momento, como um ponto de radiação de paz no vasto universo que habita. Você é uma estrela que pulsa plena de luz, emitindo por todo o cosmos ondas de paz, harmonia e amor. Perceba que seu corpo está agora mais calmo, mais solto, e você num estado mais profundo, mais intenso, muito mais saudável. Para ajudar você a encontrar um ponto de equilíbrio interior, você agora vai fazer uma série de respirações rítmicas. Quando você inspirar, repita mentalmente: trago para dentro de mim a paz universal. Retenha com pulmões plenos enquanto diz: paz e tranquilidade. Solte o ar dizendo: solto agora todas as tensões e pressões da vida. Então retenha com os pulmões vazios enquanto diz: paz e tranquilidade. Faça estas respirações até me ouvir falar novamente. Vá em frente.
Muito bem, volte a respirar naturalmente. A música continua presente, preenchendo este lugar com toda a sua paz, com toda a sua harmonia, com todo o seu amor. Procure entrar em sintonia com esta música. Para isto, imagine que a cada nota, a cada acorde emitido pela música, uma grande quantidade de sua paz, de sua harmonia, de seu amor vai se depositando ao longo da sua pele, por sobre o seu corpo. A cada nota, mais paz, mais tranquilidade, mais harmonia. E de repente você percebe que seu corpo está envolvido por um halo de paz, um halo de harmonia. É como se uma névoa fresca e suave envolvesse agora o seu corpo ternamente. Permita que toda esta paz, toda esta tranquilidade invada o interior do seu corpo através de seus poros. E assim, deixe que esta música vibre em cada célula do seu corpo, em cada órgão, em cada sistema. Pense agora que você está novamente no topo de uma montanha, numa radiosa manhã de sol. O vento sopra suave, acariciando seus cabelos. A luz do sol banha o seu corpo, envolvendo você num calor agradável, cheio de vida. Perceba o sol no céu da sua mente. Sinta a sua força, o seu poder, a sua energia irradiante. Você está agora no topo de uma montanha, numa radiosa manhã de sol. Coloque sua atenção no sol. Tome consciência da enorme força concentrada neste astro que você tem em mente. Toda a luz, todo o calor, toda a força de vida que abençoa este planeta, aqui tem sua origem. Este é o ponto de radiação máxima do sistema planetário que você habita. Procure sentir o poder de projeção energética desta fonte perfeita. Tome consciência deste foco resplandecente e maravilhoso. Diante de você está o sol, majestoso, magnânimo, distribuindo calor, luz e amor por todo o sistema, irradiando sua força por toda a galáxia, banhando com o seu amor este mundo, afugentando as trevas, colorindo a vida. Você está sob o poder irradiante do sol, que com sua espada de chamas e luz purifica, fertiliza, deslumbra. Agora, imagine que está olhando para este sol e sinta-se ligado a este astro-rei por um maravilhoso facho de luz. Neste momento, um facho de luz dourada se desprende do sol e desce especialmente sobre você. Sinta-se ligado a esta estrela resplandecente, fonte inesgotável de vida. Neste momento, com toda a sua atenção concentrada neste ponto de energia infinita, abra o seu coração e sinta um fluxo de energia e de amor irradiado pelo sol que agora envolve você completamente. Imagine agora que o sol começa a se movimentar, vindo em sua direção. Porém, perceba que ao se aproximar, o seu tamanho continua o mesmo. Ele se aproxima, mas não aumenta o volume aparente. Imagine que agora ele está flutuando sobre a sua cabeça e tem o tamanho de uma bola de tênis. Sinta a presença do sol flutuando sobre você. Perceba a energia radiante do sol no topo da sua cabeça. E agora imagine que o sol penetra em sua cabeça. Sinta o sol dentro da sua cabeça.
O sol está dentro da sua cabeça, irradiando luz e calor ao seu cérebro. Muita luz em seu cérebro, claridade profunda em sua mente. O interior da sua cabeça está agora inundado pela luz e pelo amor do sol. Mas imagine que o sol começa a se deslocar pelo seu interior. Sinta o seu percurso, ele atravessando a sua cabeça, cruzando a sua garganta, invadindo o seu peito e penetrando suavemente no interior do seu coração. Sinta a presença do sol em seu coração. Seu coração é agora uma fonte de vida irradiante. Raios de vida se desprendem de seu coração, que se transformou numa maravilhosa esfera de luz. Sinta o amor solar presente no seu coração. Perceba a luz que se irradia do interior do seu peito. Sinta o calor do sol em seu interior. Sinta-se devorado pelas chamas purificadoras deste amor solar. A luz em que se transformou o seu coração começa agora a contaminar os tecidos e os órgãos que estão ao seu redor. Seu peito agora está todo incandescente. Seu peito é feito de luz. Seu abdômen se acende, sua garganta se transforma em pura luz. Seus quadris transformam-se numa maravilhosa massa de luz. Suas pernas, seus pés, seus braços, suas mãos se acendem. Agora a luz atinge sua cabeça, que se ilumina completamente. Perceba, você agora vestido de luz, luz solar, luz feita de amor, luz flamejante e purificadora, luz portadora de vida. Imagine agora que seu corpo luminoso começa a criar ao seu redor um forte halo de luz, como se uma bola de luz cercasse agora todo o seu corpo. Sinta que um halo de luz muito forte cerca completamente o seu corpo. Visualize isto, imagine isto, sinta isto. Neste momento, um halo de luz cerca completamente o seu corpo luminoso. Seu corpo está agora cercado por um escudo de luz, onde nenhum mal pode atingi-lo, onde só energias positivas e benéficas podem entrar. Perceba ao seu redor a presença deste halo de luz. Sinta-se completamente protegido por um escudo de vida e de amor. Mantenha-se consciente da presença deste sol no seu interior e nenhum mal psíquico poderá afetar você, nenhuma influência negativa terá qualquer efeito sobre você. Dentro deste escudo de luz, nenhuma entidade possessora, vampirizadora, obsessora, demoníaca terá qualquer poder ou influência sobre você. Conscientemente cercado por este halo luminoso, nenhuma entidade das trevas, nenhum demônio, nenhum obsessor, nada do mal poderá, de qualquer forma, ter o menor poder sobre você ou sobre as pessoas do seu interesse. Conscientemente cercado por este halo de luz, nenhuma entidade possessora, obsessora, invasiva, intrusa, demoníaca terá qualquer poder sobre você. Dentro desta luz, você tem todo o poder para comandar estas entidades e encaminhar cada uma para o seu verdadeiro lugar. E porque você assim acredita e deseja, assim será e assim é. Muito bem. Dentro de instantes, você vai retornar à sua dimensão exterior de consciência. Eu vou contar de 1 a 7 e você vai me acompanhar voltando ao tempo presente. Quando eu disser 7, você estará em dimensão de alerta, vai abrir os olhos plenamente consciente de tudo o que o rodeia, sentindo-se muito bem, com todas as suas energias restauradas, harmonizado interna e externamente, perfeitamente desperto e principalmente sentindo-se muito melhor que antes. 1, retorne ao seu corpo gradualmente. 2, 3, sentindo o corpo.
4, 5, mais desperto, mais em tempo presente. 6. Quando você me ouvir dizer 7, abra os seus olhos e perceba como você se sente bem melhor que antes, em perfeita harmonia física, psíquica e emocional, em paz. 7. Olhos abertos, perceba o mundo que o rodeia, dê uma boa espreguiçada, mexa as mãos, os pés, gire a cabeça e veja como você se sente muito melhor que antes. Muito bem, para que você possa ter êxito na próxima aula, será necessário que você encontre um ambiente onde você possa criar um altar. Não há necessidade do altar estar constantemente montado. Você pode desmontá-lo depois da aula, mas terá que ser um lugar onde você possa colocar uma mesa, um banquinho, um criado mudo. Sobre ele estender uma toalha branca e colocar alguns elementos em cima dele. Você vai precisar também de sal, 3 velas, uma verde, uma violeta e uma vermelha, mais 3 velas brancas, cânfora, um pires com água, uma jarra de vidro que possa conter 2 litros, uma adaga é um punhalzinho, né? Um bastão, mel puro, toalha branca, uma colher de sopa, 3 varetas de incenso, colher de pau para mexer líquidos, ramo vegetal. A preferência do ramo vegetal é arruda, se não tiver serve outro qualquer. Fósforos ou isqueiro, a preferência é para fósforo. 2 litros de água de fonte, que é água mineral. Todo esse material está descrito na apostila para sua facilidade. 24 horas antes da aula, não beber álcool, nem consumir qualquer droga que interfira na consciência. Se eventualmente você fuma, fume bem menos. Se você toma muito café, diminua a quantidade de café que toma. Então, esteja com todo este material reunido na próxima aula para que você possa ter um bom aproveitamento.